Ixi, Maria, acabou a energia. Como assim, gente? Não pode acabar a energia antes de acabar campus. Ainda temos 2 conteúdos por aqui. Vamos chegando para a Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que agora vamos começar mais uma palestra. Vamos falar sobre proposta de valor, o pilar fundamental para o sucesso da sua startup. Se tiver empreendedores por aqui, aspirantes a empreendedores, que são aquelas pessoas curiosas que querem entender como começar um negócio, mas não sabe ainda por qual ideia começar, vem chegando aqui que a gente vai entender sobre como pensar proposta de valor. Nessa palestra, a gente vai apresentar o conceito do Job to be Done e explorar a importância da proposta de valor como um pilar essencial para o sucesso de toda startup. E para conversar com a gente, quero convidar agora ao palco Mariana Camargo. Por favor, uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Mariana. Posso pegar? Obrigada. Bom, agora sim. Boa tarde, pessoal. Acho que... Primeiro, obrigada pela presença, né? Domingo acho que é sempre um pouquinho mais vazio. Então, como a Mona falou, eu vou falar um pouquinho sobre proposta de valor, vou começar me apresentando, mas antes disso queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para levantar a mão durante a palestra e no final eu abro para perguntas, mas não deixem passar dúvidas. Antes de começar a falar, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou curiosa por natureza, empática por natureza. Gosto muito de falar de proposta de valor. Eu costumo brincar com os empreendedores que eu sou a doida da proposta de valor, porque eu estou sempre voltando nesse assunto, sempre batendo nessas teclas. Eu acelero startups desde 2015, estou no ecossistema há mais de 10 anos. Ao longo desse tempo, eu sou formada em marketing, muito interessada em experiência do cliente. E ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo esse método de falar com empreendedores sobre proposta de valor especificamente. Então, hoje vou falar um pouquinho sobre proposta de valor. Aqui estão as minhas redes também no cantinho. Depois eu vou deixar os slides da palestra com o pessoal da Campus, de repente, para pôr talvez no vídeo, lá na descrição do vídeo. Então, fiquem à vontade para conectar também. Eu estou sempre tentando achar formas de ajudar empreendedores, que é a minha jornada. E eu falei e pulei e não falei. Eu também sou mãe da Clara, aquela criancinha fofa que está ali. E acho que isso me define muito também. Mas, indo direto ao ponto, né, por que proposta de valor importa? Às vezes eu vejo muitos empreendedores falando, né, sobre proposta de valor ou olhando para a proposta de valor e subestimando a importância. E aí, sem medo de parecer demais, eu falei, o tema dessa palestra é a proposta de valor como pilar fundamental, porque realmente eu acredito que a proposta de valor não está no centro do Canvas, né? Esse é o Lean Canvas, não sei se vocês conhecem o Lean Canvas, mas o Lean Canvas é uma evolução do Business Model Canvas, ele é uma forma mais fácil de olhar para o negócio, de organizar a startup, e a proposta de valor ela está bem no meio. E eu acredito que isso não é à toa, né? É porque a proposta de valor é realmente o coração do negócio. Então, ao longo da palestra de hoje, eu queria passar por alguns pontos do Lean Canvas, falando sobre a proposta de valor. Então, como é que a gente vai olhar para o cliente, para o problema, né? Mas também como é que a gente vai olhar para canais, como é que a gente vai olhar para modelo de receita, tudo da perspectiva da proposta de valor e o quanto ela é importante. Espero que no fim dessa palestra vocês estejam convencidos do quanto é importante esse trabalho contínuo de refinamento de proposta de valor. Acho que esse é outro ponto importante, que não é uma proposta de valor única, as startups demoram, né, para entender quem é o cliente, para entender a proposta de valor, e isso é um processo. Mas acho que, antes de falar de proposta de valor, eu queria começar com uma pergunta retórica de por que você está empreendendo, né? Quem empreende porque tem objetivos, grandes objetivos, né? Algumas vezes as pessoas empreendem para mudar o mundo, outras vezes as pessoas empreendem para ficar rico. Não importa qual seja o objetivo, tem um passo que é fundamental na jornada empreendedora, que é o objetivo principal nesse momento de quem está começando, né? Mais para frente vão vindo outros objetivos, mas no começo tem um objetivo, que é o Product Market Fit. Product Market Fit, a definição de Product Market Fit é encontrar aonde a sua solução se encaixa no mercado. Então, como é que a solução que você está propondo resolve uma dor e ela se encaixa
e, principalmente, encontrar quem pague por isso. Esse momento, né, é o momento de Product Market Fit, é quando a solução já encontrou quem paga, já encontrou o cliente, está resolvendo uma dor clara de alguém, e aí, a partir desse momento, aí sim começa a escala. Então, a gente, quando fala de startup, fala muito de escala, de escalabilidade, de crescer o negócio, mas isso aqui vem antes. Esse deveria ser o objetivo inicial de todo empreendedor. Product Market Fit. E aí, para a gente chegar em Product Market Fit, a gente precisa ter uma proposta de valor bem azeitada. Então, fazendo um resumo, né, e recapitulando o que eu falei, o objetivo, no primeiro momento de uma startup, é Product Market Fit, e aí, esse encaixe da solução e alguém pagando por ela. E o jeito de encontrar isso passa muito por proposta de valor, e aí é isso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Eu queria perguntar quem já ouviu falar sobre Job to be Done. A gente usa o termo em inglês mesmo, né? Job to be Done, mas não sei, ninguém levantou a mão, então queria introduzir esse conceito. O conceito de Job to be Done é um conceito que foi primeiro falado pelo Chris Christensen, pelo Clayton Christensen, que é um professor da Harvard Business School e que ele é autor daquele livro Dilema da Inovação, que é o livro mais famoso dele, que fala muito sobre como as empresas podem inovar, mas ele traz esse conceito de Job to be Done. No link da palestra tem o link para esse vídeo, mas se vocês procurarem no YouTube por Job to be Done, Clayton Christensen, vocês encontram, ou por Milkshake Marketing. Milkshake, de milkshake mesmo, marketing. O que é esse vídeo, tá? É um vídeo de 4 minutos que eu recomendo muito que qualquer pessoa que queira entender melhor sobre proposta de valor assista. Vou fazer um resumo rápido para vocês aqui do qual é o conceito. O conceito é de que, em um dado momento, eles passaram a estudar por como incrementar, como aumentar as vendas do milkshake. E aí, eles começaram a pensar, e se a gente botar mais calda? E se a gente vender por um preço menor? E, enfim, elaboraram uma série de hipóteses, né? Empreendedorismo é muito sempre galgado em hipóteses. E aí, foram estudar e entender o que as pessoas faziam e qual era o comportamento do consumidor. Então, sempre esse olhar, né, de consumidor, de olhar para o consumidor. E aí, eles fizeram uma descoberta muito interessante. A descoberta de que o americano, né, isso é uma coisa muito, muito americana, né, um comportamento diferente do que a gente tem no Brasil, mas que o milkshake ele era usado para aquele tempo entre o trabalho entre casa e o trabalho pela manhã. Então tinha muita gente que passava no drive-thru, pegava um milkshake e ia para o trabalho, dirigia ali 30 minutos, 40 minutos. E aí o job to be done, o trabalho do milkshake, era esse trabalho de companhia, porque ele era uma bebida, né, um alimento que dava uma sensação de preenchimento. Ele não é tão ralo quanto um café, por exemplo, que você toma rápido. Ele demora para tomar, então ele era uma companhia para esse tempo de viagem. Ele alimentava, de certa forma, né, conceito americano de alimentar, acho que a gente pensa um pouco diferente, principalmente, né, isso é uma coisa um pouco mais antiga. Então, o milkshake, o job to be done do milkshake era ser essa companhia de viagem para essas pessoas que tinham um longo trajeto entre casa e trabalho pela manhã. E aí ser essa refeição matutina. E olha como é interessante quando você descobre qual é o job to be done, qual que é a função, como muda a perspectiva de ações que você pode fazer para aumentar as vendas, por exemplo, ou de substitutos, ou de concorrência, né? Então, eu recomendo muito olhar esse case e ter isso em mente para entender. E é isso um pouco que a gente vai falar agora. Então, a proposta de valor, como eu falei, ela está no centro, né? Mas para a gente descobrir proposta de valor, a gente precisa pensar qual é o problema que a gente quer resolver e quem é o cliente. E quando eu falo isso, eu gosto de falar quem é o cliente, não quem são os clientes. É muito comum o empreendedor chegar e falar, não, mas a minha solução serve para todo mundo, ou serve para qualquer pessoa. Mas a gente não pode ter essa perspectiva de todo mundo ou qualquer pessoa, porque mesmo quando a gente pensa no Facebook, é um exemplo um pouco datado, mas quando a gente pensa no Facebook, que era, né, há 5 anos atrás, uma plataforma que todo mundo usava. Hoje, né, a gente já passou, já está no momento de curva mais para frente, já tem muita gente que não usa o Facebook. Mas
imagina lá no começo, né? O Facebook é para todo mundo, é para qualquer pessoa. Isso não traz um viés de foco, isso não traz uma estratégia de entrada no mercado, né? Uma estratégia de go-to-market que seja assertiva. Quando a gente pensa mesmo em soluções como o Facebook, eles começaram de um ponto. Então, o Facebook era uma plataforma focada em universitários. E depois, dentro de uma estrutura de curva de adoção, ela foi sendo adotada por mais pessoas e foi chegando. Mas por que eu estou falando disso? Isso é muito importante a gente olhar e entender cliente e problema. Sempre. Sempre cliente e problema. Sempre um cliente e um problema. E aí, eu gosto muito de um outro exemplo que imagina que você esteja fazendo uma solução para parar de fumar. Tá? É uma solução, não importa o tipo de solução, para parar de fumar. E aí você pensa, quem é o seu cliente? Todo mundo que fuma? Não. Na verdade, não. É todo mundo que quer parar de fumar nesse momento. Pelo menos no começo, tá? A gente sempre tem que pensar que no começo a gente deveria atingir quem tem mais dor e quem tem a dor mais latente. Então, a gente sempre tenta segmentar o mercado para conseguir chegar em quem é o cliente, né? Então, qual que é o segmento de cliente que tem o problema, e aí sempre entendendo dor, essa correlação entre dor forte, dor real, e não uma dor subjetiva. Não é todo mundo que fuma que quer parar de fumar, não é todo mundo que precisa perder peso, que está acima do peso, que quer perder peso. E isso é muito importante quando a gente fala aqui de validação, porque se eu olhar para vocês e falar assim, eu tenho uma solução para pessoas doarem dinheiro para ONGs, para crianças famintas na África, para fazer caridade. A maioria das pessoas, se eu perguntar numa entrevista de validação, você doaria, num cenário hipotético, você doaria dinheiro para crianças passando fome na África? A pessoa vai responder, sim, doaria. Mas na prática, quando você chega para a pessoa e fala, você já doou? O índice é muito diferente. Então, quando a gente fala de cliente, problema, validação, a gente sempre tem que olhar para o passado. E aí, isso tudo é muito importante para a gente entender proposta de valor. Então, eu queria trazer um exemplo para vocês aqui. É um exemplo clássico, tá? Se alguém já ouviu falar de Job to be Done e proposta de valor, talvez já tenha ouvido o bom e velho exemplo da furadeira, mas eu fiz um aprofundamento aqui para exatamente explorar esses pilares que a gente falou. Então, imagina esse casal aqui, é um casal recém-casado, que acabou de mudar para um apartamento, seu primeiro apartamento, estão começando a vida, é um apartamento alugado, e eles estão aqui nesse momento tentando fazer a decoração desse apartamento. Eles estão aqui vendo como eles colocam os quadros na parede. E aí, vamos pensar comigo, o que eles precisam para conseguir colocar os quadros na parede? Problema, quero colocar quadros na parede. Persona, é um casal recém-casado que está num apartamento alugado. A resposta óbvia, a resposta mais simples, se eu não me aprofundar nas dores do meu cliente e se eu não olhar para o job to be done bom, eles precisam de uma furadeira. Então, vamos imaginar que você é uma pessoa desse casal e você chegou na Leroy Merlin para comprar uma furadeira. O que o vendedor da Leroy Merlin vai te falar? Você vai chegar e vai falar, eu preciso de uma furadeira. E ele vai te falar, olha, tem essa furadeira aqui, ela tem 700 watts de potência, é a mais ergonômica da categoria, ela também é silenciosa, ela fura concreto, madeira e aço. Uau, que incrível. Mas na verdade, você não queria comprar uma furadeira. O seu job to be done é um quadro pendurado na parede, não uma furadeira. A furadeira, ela é parte de um modelo mental que a gente tende, óbvio, para eu pendurar um quadro na parede, eu preciso de um furo. Mas eu queria apresentar para vocês uma coisa que vocês talvez já conheçam, que é trazer de volta o casal e pensar, tá bom, mas tem outro jeito de eu resolver? Então eu já sei qual é o problema, casal recém-casado que precisa pôr quadro na parede, tem um apartamento alugado e não tem uma furadeira. Qual que é a melhor solução para o problema? Quando eu aprofundo e entendo melhor quem é esse casal e entendo o problema que eles têm, eu vou passar por outras coisas. E aí eu posso chegar, se eu fosse o vendedor da Leroy e fosse um bom vendedor e não tentasse ficar vendendo para vocês features, porque isso aqui são features, funcionalidades. Mas vocês entendem que nada disso tem a ver com proposta de valor? Com o valor que de fato aquela ferramenta entrega?
Se eu sou o vendedor e eu entendi bem quem é o meu cliente, o cliente chegou ali e falou, eu preciso pôr uns quadros na parede e tal, o que você tem de furadeira? O cliente vai falar assim, qual que é a furadeira mais baratinha que você tem? Por quê? Porque ele não quer gastar muito, ele não quer uma furadeira, ele não acordou. Eu costumo brincar que ninguém acorda falando assim, uau, queria muito uma furadeira. Não, a gente tem furadeira porque a gente precisa usar. Talvez o vendedor, muito esperto, chegasse nessa solução. Isso aqui é o Command da 3M e ele resolve o problema. E olha que legal, quando você entende a proposta de valor e entende o job, como fica fácil você usar as features do seu produto dentro de uma perspectiva de propostas de valor. Isso daqui eu retirei de um site de venda do Command, tá? Do site da Amazon. Se você procurar por Command da 3M, aquilo ali, aquele quadro vermelho, é uma das fotos desse produto. Olha que incrível. E essas informações também estão aqui, tá? É que elas estão ampliadas ali, mas sem ferramenta, sem estragar a superfície, remoção limpa. Isso aqui é proposta de valor. Qual que é o valor? Imagina o cliente que ele está num apartamento alugado, por exemplo. É um valor tremendo isso aqui. E aí, então você entende como resumir esse valor e como colocar isso na cara do seu cliente. Falando de site, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de site, mas na primeira página do seu site tem que ter a proposta de valor. E a proposta de valor, ela é relacionada ao que é valor para o cliente e não às funcionalidades. Isso é um grande problema, porque as nossas ideias, geralmente, elas não vêm de problemas. Quando o empreendedor começa uma coisa, a ideia geralmente vem de uma solução. E aí, muitas vezes, você vai falar com o cliente, e aí você pergunta com o empreendedor, e você pergunta para ele, qual que é o problema que sua solução resolve? E aí ele fala, o problema das pessoas que querem comprar uma furadeira. Não! O problema do cliente nunca é a ausência da solução. O problema do cliente é o job to be done, é onde ele quer chegar, aonde ele precisa chegar. Quais são os valores secundários que você entrega. E aí, eu falei para vocês que eu ia falar como a proposta de valor ela impactava em todos aqueles outros aspectos, né, dentro do Lean Canvas. Pelo que teu cliente paga? Eu não sei se vocês já estudaram precificação, né, mas a gente costuma dizer que tem algumas formas de você precificar, né? Então, tem uma forma que é bottom-up, tem uma forma que é top-down. Então, quando você vai bottom-up, é o quê? Essa cadeira custa para eu produzir R$20, eu vou vender ela para o próximo distribuidor, por exemplo, por 40, então eu tenho 100% de lucro e eu faço essa formação de preço tentando entender ao longo da cadeia as margens de cada um dos elos. E aí, no final, ela vai chegar lá na Leroy Merlin, por exemplo, custando 80, porque eu fábrica, vendi para o distribuidor por 20, o distribuidor vendeu para a Leroy por 40, a Leroy botou margem e chegou lá em R$80 e é o preço da cadeira. Isso é uma forma. Mas tem uma outra forma da gente precificar a solução, que é bottom-up. Que é top-down, que é a partir do valor que ela entrega. Então, a cadeira não é necessariamente o melhor exemplo para isso, mas vamos entender aqui, dentro do nosso produto, quanto que vocês acham que custa para a 3M fazer um Command, aquele negocinho que é um plástico com adesivinho? Vocês concordam que é centavos? A gente não precisa... Assim, eu não tenho nenhum medo de assumir essa premissa de que para a 3M fabricar Command custa centavos. Quanto custa um Command? Alguém já comprou Command? É bizarramente caro. Você fala, cara, é R$20. Um Command custa R$20. Cara, vem às vezes, por R$20, às vezes vem 2 por R$20. Aí você fala, cara, é caro. A margem que essa empresa tem nesse produto é um absurdo. Isso aqui deveria ser vendido por R$2. Mas por quê? Porque é o valor. O que ele está te vendendo é a não necessidade de você gastar 300 naquela furadeira. O risco, a mitigação do risco de você fazer um furo errado. Porque eu não sei vocês, mas minha casa, as paredes são de bloco. Cara, eu falho miseravelmente toda vez que eu tento colocar alguma coisa ali. Eu costumava ter, antes de reformar minha casa, um lugar que eu fui colocar um quadro, eu precisei fazer 3 furos, porque era concreto e em cima da escada e eu não conseguia furar. E aí eu fui furando, e aí depois eu pus e o quadro tampava os furos. Esse risco está mitigado quando eu uso o Command, porque se eu errar, eu arranco. Custa R$20, né? Se eu arrancar e puser de novo. Mas tudo bem.
E aí, quando você compara, falando da outra forma de precificação, olha como uma empresa que vende parafuso, quanto custa? Ali tem 50, se eu não me engano, 50 peças de parafuso com bucha, que provavelmente custa mais para fabricar do que o Command e vende por um pouquinho a mais, mas 50 peças, né? Eu estou falando de um Command que custa centavos, eu estou falando que 50 peças de parafuso com bucha custa praticamente o mesmo preço, porque são valores diferentes. Então, quando vocês pensarem em proposta de valor, isso muda e afeta o seu modelo de receita. Se a sua receita vai ser recorrente, se você vai cobrar uma margem. Um bom exemplo para isso aqui é o Airbnb. Quando você pensa no Airbnb, o modelo de negócio do Airbnb, ele encontrou proposta de valor para os dois públicos, né? O Airbnb é um marketplace, ele tem dois públicos. Quando eu pago uma coisa para o Airbnb, lá no final de uma reserva, tem lá, né? Taxa de serviço. Isso aqui também conhecido como dinheiro que o Airbnb ganha. Então, vamos supor que eu fiz uma reserva de R$1.000. Na verdade, eu vou pagar 1.100, porque o Airbnb está cobrando um FII ali, e tudo bem para mim, não tem problema. Eu topo pagar, porque ele está me entregando valor o suficiente para que eu pague. Na outra ponta, a pessoa que está alugando aquela casa para mim, ela não vai receber 1.000, ela vai receber 850. Por quê? Ele também está entregando a segurança, o tráfego, o seguro. Então, ele pode cobrar dos dois lados. Então, é muito importante que vocês sempre olhem para dor, aprofundem a dor do cliente, a partir desse aprofundamento, entendam a proposta de valor real, e aí sim vocês consigam pensar em modelo de receita, por exemplo. Então, na prática, eu queria trazer um exemplo um pouco mais tangível, né? Esse exemplo da furadeira, ele parece distante da nossa realidade quando a gente pensa como startup, mas eu queria falar para vocês de VPN. Eu não sei o que vocês conhecem sobre VPN, mas VPN é aquela forma de você acessar sites sem ter seu IP reconhecido e de uma forma segura, onde o tráfego das informações está protegido. Quando eu penso em VPN, isso aqui seria uma landing page simples, normal, trivial de vender VPN. Então, o que a VPN oferece? Mais segurança em sua rotina digital. Aqui embaixo está escrito, navegue com segurança, blinde seus arquivos e proteja sua identidade. Isso é a proposta de valor de uma VPN. Isso é vender a VPN, a solução da VPN, pelas funcionalidades que ela tem, pelos valores que ela entrega primários. É como se eu vendesse a furadeira falando que ela tem 700 watts de potência e que ela faz um furo limpo, que ela faz o melhor tipo de furo, né? Mas isso aqui não está ancorado em proposta de valor. Agora, eu queria contar um case para vocês da própria... Tem da Surfshark, mas também tem da Express, que é a melhor VPN para Netflix. Você fala, oi? Eles entenderam que tem um segmento de clientes que tem uma dor, ou seja, segmento de cliente, problema, que tem uma dor que é acessar um catálogo mais amplo do Netflix. Porque eu não sei se vocês já viajaram para fora do Brasil e acessaram o catálogo da Netflix, ele é diferente. Então, tem algumas séries, algumas coisas que estão disponíveis lá fora que não estão disponíveis aqui. E eles começaram a vender essa VPN assim. A melhor VPN para Netflix em 2023. Isso aqui é uma landing page, tá? Eu tirei o print sem a URL, mas isso é uma landing page. Eles começaram a vender dessa forma. E aí, olha que legal, como isso impacta os canais e o go-to-market. Teve uma época que a Surfshark, né, que é essa VPN que eu estava ali no exemplo, ela começou a fazer propaganda em um monte de canal de YouTube. Eu não sou uma pessoa que assiste muitos vídeos, mas tinha pelo menos 2 canais, que são os que eu assisto mais frequente, com anúncio da Surfshark. Oh, caramba. E qual que era o anúncio? Era isso aqui, ó. Isso aqui é o canal do Aviões e Músicas. Inclusive, recomendo muito para quem gosta de aviação ou quem tem medo de aviação. Ele conta curiosidades do mundo da aviação. Ó, entendam aí. Estou falando de canais de aquisição de clientes. Estou falando de uma segmentação de público específico. Um público um pouco mais jovem, que viaja, que gosta de aviação, que tem um pouco nerd, mas não muito. Esse é o Lito, do Aviões e Músicas. E isso aqui são 2 prints, né? Esse só para mostrar para vocês o canal. Mas ali, no link da palestra, eu deixei também o link para o vídeo, para vocês verem. É curioso e interessante ver como ele conta o que a VPN faz. Mas esse outro print é um print do mesmo vídeo, ó, tá ali o loginho do Aviões e Músicas, falando de, ó lá, eu escolho o Canadá,
Escolho como se eu estivesse no Canadá, na VPN, e eu acesso o catálogo da Netflix. Assim mesmo, na cara dura, falando assim, ó, quer acessar um catálogo de Netflix maior e mais amplo do que o que você acessa hoje? Usa o meu produto. E aí, você fala, caramba, olha que diferente. Nesse caso deles, de VPN, pode ser que isso esteja, que esse não seja o early adopter, né? O primeiro cliente que ele conquistaria ou que ele abordaria. Mas é, sem dúvida, um exemplo de como que você acha um nicho diferente de cliente, um segmento diferente de cliente que tem uma dor específica. E aí, olha que legal. Falando nesse canal de aquisição e falando já um pouquinho de marketing, de estratégias de growth, eles fizeram isso aqui, ó, que era uma landing page específica, né, que tem na descrição lá do vídeo, que ele fala, né, usando o meu cupom e tal. E aí, de novo, você entende proposta de valor e você entende estratégias de go-to-market, 3 meses grátis. Agora, imagina o seguinte cenário. Você volta para sua casa, acessa lá, assina lá Surfshark, coloca seu cartão, e fala, eu vou usar só os 3 meses grátis. Ó, vejam, não é um mês, não são 7 dias, são 3 meses. Vocês concordam que 3 meses usando um catálogo expandido de Netflix talvez te vicie em um catálogo expandido de Netflix? E aí talvez você depois não queira cancelar. Você fala, cara, é só R$10 a mais por mês e eu vou ter isso. E aí ele provavelmente ativa você em outros benefícios que ele pode te dar. Então, eu queria... E indo para o encerramento da minha palestra, né? Mas falando aqui... Opa, eu voltei. Falando aqui, né, de novo do Canva, né, voltando, trazendo de volta o link Canva, esses dois que estão um pouquinho mais claros, né, como se diferencia e o que medir. Eu não vou aprofundar nesses por causa do nosso tempo, que era curto, mas acho que eu imagino que tenha ficado claro para vocês que, obviamente, as métricas que você vai acompanhar no teu negócio deveriam estar relacionadas à proposta de valor, assim como a sua diferenciação. É só vocês lembrarem lá daquela landing page que eu mostrei para vocês, que é o melhor para a Netflix em 2023. Ou seja, ele passa a se diferenciar. Eu vou voltar lá, que vale a pena. As propostas de valor secundária que ele tem aqui, ó, streaming rápido no Mac, configuração de vários dispositivos e garantia de... não lembro, gente, desculpa. Mas ele traz propostas de valor secundárias e constrói diferenciação dos outros concorrentes com base naquela proposta de valor que ele colocou ali. Então, tirando a estrutura de custo, que obviamente, né, são seus custos, mas todos os outros blocos do Lean Canvas, eles passam por esse bloco, que é o bloco central da proposta de valor. Então, falei rapidinho, porque meia hora é pouco tempo. Poderia ficar aqui, de verdade, o dia inteiro falando sobre validação, proposta de valor, estratégias, como olhar para isso e trazendo exemplos. Mas queria deixar aqui de novo os meus contatos e aí abrir para dúvida. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente deve ter uns 2 minutinhos. Obrigada, gente. Muito obrigada pela apresentação, Mariana. Agora vamos abrir e disponibilizar para perguntas. Alguém quer começar com a primeira dúvida? Eu sei que nesse momento inicial todo mundo fica com vergonha, mas a gente está hoje aqui para trocar, para aprender. Se alguém tiver alguma experiência que queira compartilhar também, que seja complementar ao tema que foi abordado na palestra. Quando não tem pergunta, a gente sempre fica naquela dúvida de ou foi muito bom ou ninguém entendeu nada, né? Você fala, gente... Justo. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Pedro, sou instrutor de tecnologia. Na verdade, a minha dúvida é um pouco mais sobre questão de venda de negócio. Qual que seria o momento certo de abrir a startup para investimento, né? Ou para vender ela? Bom, eu vou te dar uma resposta meio ambígua, tá? Mas para mim quanto mais tarde, melhor ou não. Depende muito do que é a tua startup. É muito difícil a gente falar disso assim, direto. Mas lembra que eu falei lá que o objetivo era Product Market Fit? Ninguém vai investir na tua startup num PPT. Para você conseguir investimento, você precisa provar tração. Provar que você já tem clientes, que você já está conseguindo entregar alguma coisa, que você já tem conhecimento dos seus canais de aquisição. Essa é a melhor hora. Por quê? Porque é a hora onde você está numa boa posição para barganhar. Numa boa posição para negociar e para provar
o retorno. Mas, assim, eu posso ficar por aqui, a gente pode falar mais especificamente na sequência, e aí a gente entra, de fato, no teu ponto. Porque tem desde pegar investimento anjo até outros tipos de investimento, e o tipo de startup, por exemplo, uma startup B2C é uma startup que demanda muito capital, muito mais cedo do que uma startup B2B, eventualmente, por aí vai. Mais alguém? Acabou. Oi? Ela... Oi. A Júlia levantou a plaquinha de já acabou, mas se a Mona falou que pode, bora lá. Rapidinho. Claro. Você já teve conhecimento, né? Pelo menos, boa tarde, né? Obrigado pela palestra. Já teve conhecimento de startups que conseguiram crescer sem investimentos de fora? Ela mesma conseguiu crescer assim de uma maneira pelas próprias pernas, vamos dizer assim? Sim, tem várias. Isso tem até um nome. É um nome em inglês. Mas é o bootstrapping. Bootstrapping é como se fosse a alça da bota, é como se fosse você colocando sua própria bota e indo adiante. Tem startups grandes que chegaram em etapas importantes, né? Avançaram bastante só no bootstrapping. Tem algumas que chegaram a ser vendidas só no bootstrapping, mas o mais comum é algumas, né, que não passam pela fase de ter investimento anjo, por exemplo, e que vão direto para um Series A, onde tem um aporte de capital maior. É possível, tá? O que precisa para você conseguir ser uma startup dessa? Você precisa ter algum capital para investir, conseguir fazer as coisas acontecerem. Você precisa ter muita clareza de proposta de valor, de cliente de problema, conseguir ir fazendo essa validação e aí ir olhando para uma startup e para o teu fluxo de caixa e para a forma de você operar sendo gerador de caixa. Então, por exemplo, sei lá, você pega um B2C, um iFood. Cara, o iFood vai queimar dinheiro, muito dinheiro, antes de conseguir ser gerador de caixa. Então, B2C é muito mais difícil. Mas você pega empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas e que têm contratos maiores e, eventualmente, elas conseguem ir pagando, né, chegar no que a gente chama de ponto de equilíbrio, né, onde as suas contas e as suas despesas, seus contas a receber se equilibram e aí vai seguindo. A questão é que muda muito a velocidade de crescimento. Então, para eu falar uma última coisa, tem um livro que eu gosto muito, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Eu posso te falar direitinho depois, mas ele é um livro que fala sobre essa jornada de empreender e sobre essa necessidade de capital e como que é esse mercado de venture capital. Eu gosto muito desse livro para dar essa noção e essa perspectiva do que você precisa para levar o negócio para um próximo nível e para que você consiga tomar decisões mais educadas, né? Mais completas. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Uma salva de palmas, por favor. Agradeço a nossa palestrante por ter compartilhado tanto